mais um dia aqui no Longe Talks. Hoje a gente tem a Ieda Duarte. É uma honra tê-la aqui. Ela foi a primeira pessoa a trazer a gerontologia para o Brasil, a criar a gerontologia na USP como curso de bacharelado. Eu falo isso porque eu sou gerontóloga, é importante, né, para o nosso curso. E hoje a gente tem a presença dela para falar um pouquinho, né, da questão do digitalizar, né, e da questão do envelhecimento, como é que isso é na longevidade, como é que tem sido esse acompanhamento, né, essa transição contínua em relação à parte digital, em relação a gente ter que se acostumar com o novo o tempo inteiro, né? Olha, foi para mim um grande prazer quando a Ieda aceitou, porque isso para a gente é uma honra, trazer, né, o conhecimento vivo de quem praticamente tem toda uma experiência, né, por trás disso e que trouxe, né, esse complemento para a gente. E eu queria muito que você se apresentasse, a Ieda pela Ieda. Olá para todo mundo que nos escuta. Eu que agradeço muito o convite da Eliane e da Jéssica. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme poder trocar umas figurinhas, trocar umas ideias em relação a esse tema que, para mim, ele é um tema de vida, né? Eu sou enfermeira de formação, sou gerontóloga e sou docente da Universidade de São Paulo, né? Trabalho na Universidade de São Paulo faz bastante tempo, mas mesmo antes de entrar na universidade, desde que eu me formei, a questão do envelhecimento foi uma questão, para mim, de vida. Eu queria trabalhar com isso, eu sempre quis, eu gosto dos idosos, né? E hoje eu falo que hoje eu trabalho em causa própria, porque eu também sou idosa, então, mas eu sempre gostei dos idosos, eu gosto de conversar com eles, eu gosto de estar com eles, eu gosto de trocar figuras, sempre foi assim, desde que eu era adolescente, vamos dizer assim. Então, quando eu me formei, eu quis ir trabalhar com essa área mais voltada principalmente para as pessoas mais dependentes, para a questão dos cuidadores, etc., que naquela época ainda era uma coisa bastante incipiente. Então, eu sempre digo que eu tive o privilégio, né, e a honra, o privilégio e o prazer de sempre poder trabalhar com aquilo que eu escolhi, com aquilo que eu gosto, né? Então, é isso. Eu trabalho com envelhecimento, eu sempre trabalhei com envelhecimento porque eu gosto, né? E me incomoda quando alguma coisa atinge os velhinhos, assim, me incomoda. Aí, como a Jéssica falou, dentro da universidade a gente criou o curso de bacharelado em gerontologia em 2005, né? Então já tem um tempo, então a gente já tem um monte de gente no mercado, que eu acho que com certeza já faz e fará ainda mais diferença no futuro, e isso é extremamente importante. E, atualmente, eu coordeno um estudo longitudinal, ele agora, né, tem 22 anos de acompanhamento da população idosa do município de São Paulo, que, em termos de número absoluto, é a maior do país. Então, para quem não sabe, na cidade, não na grande São Paulo, no município de São Paulo, nós temos mais de 1.800.000 idosos, ou seja, mais de 1.800.000 pessoas com 60 anos e mais, que residem na cidade de São Paulo. E São Paulo é a quarta maior cidade do mundo, não é fácil envelhecer aqui, não, né? Ela não é tão amiga dos idosos, assim, é uma cidade difícil, uma cidade muito grande, então envelhecer aqui não é fácil. E a gente tem, então, esse estudo, já tem 22 anos, que se chama Estudo SAB, ele foi inicialmente coordenado pela professora Maria Lúcia Lebrão, com quem eu trabalhei durante 14 anos, mas infelizmente ela faleceu em 2016, e aí eu já era vice-coordenadora e eu assumi o estudo e estou dando continuidade a ele. E ele tem sido uma ferramenta bastante interessante para nos trazer muitas informações em relação aos idosos, e apesar de ser em São Paulo, a gente já pôde comparar com os dados do Inquérito Nacional do ELSE, eles são muito similares, então a gente consegue ter uma visão do envelhecimento que acontece, pelo menos nos centros urbanos brasileiros, e não só brasileiros, né? Porque aqui em São Paulo você tem uma grande miscigenação, você tem idosos de todos os estados e de diferentes lugares do mundo, então é muito rico nesse sentido, porque daí a gente aprende com eles. Dentro desse estudo, tem alguma
questão que vocês olham para a parte digital, inclusão digital especificamente? Bem, ela foi melhorando, né? Ela foi melhorando com o passar do tempo. Então, assim, até para a gente reformular o questionário. Então, o SAB existe desde o ano 2000, e numa reunião que eu estava, justamente com o pessoal de TI, que queria criar umas ferramentas digitais dentro de uma grande empresa aqui em São Paulo, não sei o quê, para o público idoso, era específico para isso, e para isso eles tinham me chamado lá para conversar um pouquinho. Então tinha um pessoal bem TI mesmo, assim, né? Só olha essa coisa de programação, computador, Aí eu comecei a conversar com eles e falei para um deles que era o melhor deles, falei, assim, o melhor no sentido de mais especializado, eu falei, diz para mim, quando que a internet chegou no Brasil em peso, né? Assim, forte, né? Porque a gente sabe que ela é da década de 80 e tal, foi evoluindo, mas no Brasil, quando é que ela veio de fato? Ele falou, professora, no começo do ano, em 2000, nessa época. Eu falei assim, olha, o estudo que eu coordeno, que é de pessoas idosas, ele começou em 2000, quando a internet chegou aqui. Então, quando a internet chegou aqui, eu já lidava com uma população idosa. Então, esta população, ela não conviveu, não nasceu e cresceu, não conviveu aprendendo isso, como é hoje. As gerações mais velhas, né? Elas não conviveram com isso. Então, elas têm que se aproximar de algo que não fez parte da lógica de pensamento, de formação, de vida delas. Então, elas foram tendo que incorporar isso gradativamente, é só lógico. Mas para você incorporar uma tecnologia nova, você tem que deixar a anterior de lado ou fazer uma transição híbrida, né, até se adaptar à nova. E esse processo pode ser mais ou menos lento. E na pandemia, agora, né, com a questão da pandemia, em que o mundo, já estamos na era digital, na pandemia isso estourou, né? Essa foi uma grande preocupação nossa, principalmente com os idosos que residiam sozinhos. Então, a gente incluiu questões no SAB voltadas para isso, então, se ele usa computador, se ele usa internet, se ele acessa redes sociais, e aí sim ou não, se sim ou se não, se ele tem dificuldade, qual a dificuldade que ele tem, se ele tem ajuda, que ajuda de quem. Então, a gente foi mapeando isso. Então, o que a gente conseguiu ver é que, na última coorte, que foi 2015-17, 30% da população idosa de São Paulo é que conseguia, de alguma forma, com ajuda ou não, acessar os recursos digitais. Isso quer dizer que 70% da população idosa não usa os recursos digitais. Aí você fala, porque ele é velho, ele não aprende. Não, ele aprende. E ele quer aprender. Só que a gente estava um pouquinho conversando antes de começar a gravar, todo aprendizado tem que ser uma via dos dois lados, né? E o que a gente ouve hoje quando a gente ouve falar de inclusão digital? Levar quem não sabe mexer com essas tecnologias digitais até algum lugar ou ir até a casa dele e tal, para que ele aprenda. Então, assim, as plataformas, os apps, os recursos digitais estão postos, tá? Aí você tem que ir lá e você tem que se adaptar a eles. Então, não há nenhum movimento de dupla mão. Então, o que eu acho que é importante é que as pessoas ligadas à área de TI precisam também compreender que todo aprendizado é um movimento de dupla mão. A população mais velha ou as populações menos escolarizadas, que também têm dificuldade de acessar, eles tentam acessar, eles tentam aprender. Mas as plataformas, elas também precisam ser construídas de forma a atender ou a se aproximar dessas dificuldades. Porque senão vira exclusão digital.
né? A gente tem que ter uma tecnologia amiga do idoso. Né? A gente precisa exatamente, a gente precisa da tecnologia amiga do idoso. Agora, por exemplo, na pandemia, a gente viu a questão do auxílio emergencial. Isso não é só para os idosos. Então, tudo que é .gov.br, né, todos os recursos que você acessa, incluindo os benefícios que são acessados para os sites do governo, são digitais. E aí, se a pessoa não tem dificuldade ou não sabe, ela precisa do recurso, ela vai pedir para alguém. O alguém pode não ser tão próximo. Tá? Ela pode pedir para alguém que está do lado, se ela estiver no banco, alguém que está do lado, etc. Isso coloca as pessoas com mais dificuldade em risco de fraude, em uma série de riscos. Então, é isso que a gente está querendo dizer. Assim, a inclusão digital precisa ser olhada dos dois lados. Com certeza, as pessoas tentam aprender, elas tentam se aproximar, mas elas têm dificuldade, porque não fez parte do seu aprendizado. O outro lado precisa se esforçar mais, ou precisa se esforçar, porque não adianta fazer um site bonito, lindo, que eu abro, olho e ele é bonito, mas para andar nele exige uma habilidade maior. Muito assim, se você coloca alguma coisa que ele tem que ficar clicando muitas vezes, vai confundir. Tá? E aí ele não vai conseguir voltar para onde estava, vai cansar, vai desistir, vai fazer coisa errada. Então, assim, eu acho que chamar a atenção aqui é justamente chamar a atenção de quem trabalha com TI. Olhe para o seu público-alvo, porque nós estamos no século XXI, que é o século da era digital, mas também é o século dos idosos. A população idosa do mundo já inverteu. Nós temos mais idosos do que pessoas mais jovens. E no Brasil isso vai acontecer amanhã, tá? Então, é o público que tem recurso para conseguir acessar, é o público que manteve muitas famílias na pandemia, porque ele tinha recurso financeiro, ele tinha aposentadoria enquanto os filhos perderam emprego, etc. Então, é ele que vai ter que está no mercado em termos de circular a economia. Olha para ele de um jeito diferente, com mais respeito. É um pouco assim, eu vejo que assim, é o olhar para quem nasceu digital e um olhar para quem é digital, porque eu sou digital, mas é um olhar diferente. Exatamente. É um olhar do que eu preciso. É um olhar... hoje é a conversa entre aquele cara de TI, que é o analítico, porque eu trabalhei na área de recursos humanos com pessoal de TI. Então, eu sei como funciona a cabeça de um analista de computação. Então, ele é analítico. Só que tem que ter, é isso que você falou, tem que ter a mão dupla. Tem uma, assim, nessa evolução, a gente viu, assim, acharam que a solução, por exemplo, era fazer telefones, né, smartphones adaptados para os idosos. Então, tem isso. Aí, se você fala com a população idosa, eles não querem. Por quê? Porque na hora que ele tem este telefone e quem está ao seu redor vê, vai falar, ele é babaca, né? Ele precisa de uma coisa assim, que mostra lá, telefone de emergência, telefonar tal. Por quê? Porque ele não sabe fazer. Então, ele não quer passar essa imagem, tá? Porque é o recurso que não está adaptado à população, ou não responde à demanda da população. Então, ele não precisa... o que eu estou querendo dizer é que quem produz os telefones ou os programas para os diferentes smartphones, talvez tenha que criar uma opção de ser mais fácil, né, ter letras maiores ou só discar, etc., mas dentro de um telefone comum, de um Android comum, de um iOS comum, que o idoso vai comprar aquele que ele gostar, que achar mais bonito, e instala, e daí vai vir instalado para ele o recurso que ele puder, porque ele não precisa ter um telefone diferente, que o mundo vai saber que ele é diferente, já vai olhar para ele com outra cara. Ninguém quer isso. Hoje tem um cargo, eu trabalho com carreiras, e tem um cargo que justamente veio, que é chamado UX Design,
que é o que faz a conversa entre uma ponta e outra, né? TI e o pessoa. E é justamente o que você está alertando, que esse UX hoje ele tem muita preocupação, mas com a população jovem, né? Ele tem que ter esse olhar, o UX, para essa população que é a que vai usar, é a que está crescendo muito, como você falou. Se você fala em termos de São Paulo, eu me assustei, agora 1.800.000. Quase 2 milhões, né? Quase 2 milhões. Então, as empresas têm que estar de olho nisso, o governo tem que estar de olho nisso, como você falou, e fazer esse meio campo. E esse pode ser, né, Eliane, você que trabalha com isso, um mercado de trabalho, inclusive para as pessoas idosas, porque é a pessoa idosa que vai olhar para aquilo e vai falar, não dá. Não funciona. Não funciona. Não é por aqui. Né? Então, de repente, esse também pode ser um mercado e acho que deve ser. O profissional, hoje a gente tem esta capacidade de ter profissionais de 50, de 60 anos de TI e que Exato. ter esse olhar nessa nova profissão, que é uma profissão de intermediário do quem está na ponta para outra. Então, as empresas precisam enxergar que mesmo esses cargos mais evoluídos, que é o UX e tudo, podem ser e devem ser também profissionais que façam essa ponte, que escutem como eu, como você, que escutem de outra maneira, né? Porque o meu olhar é pela experiência. Isso envolve as IAs, né, as inteligências artificiais, porque, por exemplo, a maior parte dos planos de saúde, etc., né, que atende uma população idosa bastante significativa, hoje em dia, quando você liga para você cai em uma inteligência artificial. Ela é burrinha, ela não conhece os idosos, né? Ela é inteligente, porque a inteligência é tão inteligente quanto quem colocou ela lá, né? Agora, se quem colocou ela lá não entende a lógica de funcionamento do comportamento, ou da cabeça, ou das necessidades dos idosos, ela não põe esta opção. Então, ela cria algumas opções. Se a opção do idoso não está lá, ela não te dá uma opção. Muitas delas não te dá a opção, fale com alguém, porque não tem o alguém para falar. O problema não está no idoso. O problema está na não adequação da tecnologia para o público-alvo que é atendido. Não vamos inverter a situação. O problema não é o idoso. Muito obrigada, viu, Ieda, por esse papo. Acho que foi riquíssimo falar sobre isso e deixar essa mensagem para, de repente, né, estimular pessoas a pensarem sobre isso e também a desenvolverem uma interface mais amigável, né? Eu acho. Eu espero que chegue nas pessoas, com certeza. O programa de vocês chega nas pessoas, se não direta e indiretamente, pode ser que chegue nos idosos, os idosos têm seus filhos, seus netos, etc., que isso passe para frente, para quem sabe chegar exatamente em quem está responsável por isso, para que olhem para isso de forma diferenciada. Eu acho que essa função social, né, que todo o programa digital tem é muito importante, e eu agradeço muito a vocês a oportunidade de falar isso. Essa é uma coisa que me incomoda de uma forma terrível, e eu não vejo ela melhorar, né? Então, acho que quanto mais a gente puder falar, melhor.